Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos trata de vários assuntos como aposentadoria, direitos do trabalhador, funcionalismo público, os benefícios do INSS, entre outros. Hoje, primeiro do ano de 2017, a gente já saúda vocês, né? Meus caros telespectadores, muita força, muita luz em mais um ano que está iniciando, que a gente possa dividir aqui no espaço do Boca no Trombone, da Bandeirantes, em 2017, muitas boas notícias, que a gente possa levar para você bons assuntos e cada vez mais, ao contrário do que foi no ano que passou, né? Ter notícias positivas para os segurados do INSS, para os trabalhadores, para os servidores públicos. Quem estão com a gente nessa edição especial de 1º de janeiro de 2017, o nosso consultor na matéria previdenciária, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, e o presidente do Secoc RS, Everton de Brito, representando os trabalhadores de cooperativa de crédito. Bom, começando a fazer então uma retrospectiva. O programa de hoje se debruça sobre os últimos 365 dias. Acabamos de fechar a porta do 2016, então temos que olhar para o que ficou para trás e rememorar. Doutor Luiz Gustavo Ramos, um feliz ano novo, muita saúde a você, a família, a equipe CRJ Advogados, que possamos trazer nesse programa tudo aquilo que aconteceu, né, no ano de 2016. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos telespectadores, um feliz e próspero 2017 para todos os que nos acompanham, e sem sombra de dúvidas, doutor Solano, teremos pela frente um 2017 muito árduo, de muita luta no que diz respeito à questão previdenciária. Quanto ao ano de 2016, muitos também foram os embates. Um dos mais marcantes, acredito eu, diga respeito à questão da desaposentação. Pois justamente, doutor Luiz, a questão da desaposentação, que era uma temática que já há muito tempo estava sobre o crivo, sobre a análise do Supremo Tribunal Federal, né? No entanto, ano passava, ano chegava e nenhum movimento no sentido de que se decidisse a matéria era dado pela Corte, né? Esse ano, com a mudança ali da presidência, né, tivemos a saída do ministro Ricardo Lewandowski, e a ministra Carmen Lúcia assumiu a Corte, e ela colocou algumas pautas, algumas demandas como daquelas necessárias para que o julgamento ocorresse e ocorresse logo. E acabou acontecendo. Lá no 26 de outubro de 2016, o julgamento teve continuidade. E aí, doutor Luiz, o que aconteceu? Pois é, doutor Solano, nós temos que rememorar um pouquinho como é que surgiu a possibilidade da desaposentação. Perfeito. Né? Até 95, doutor Solano e nossos telespectadores, o segurado se aposentava e continuava trabalhando e continuava pagando a sua contribuição previdenciária, tanto ele quanto o empregador. No momento em que ele parava de trabalhar, ele ia até uma agência do INSS e ele recebia de volta, numa única vez, tudo aquilo que foi descontado dele após a aposentadoria. Era o chamado pecúlio ou abono de permanência em serviço. Sim. Então ele recebia de volta e, obviamente, que ele não tinha como postular a desaposentação porque lhe era devolvido toda a quantia dele descontada. Em 95, o governo federal resolveu não ficar apenas com a contribuição do empregador, mas também com a do empregado, e aí surge então a possibilidade da desaposentação. Porque é importante que se diga, se a Previdência não pode conceder benefícios sem a prévia dotação orçamentária, também não há que se admitir orçamento sem o correspondente benefício. E é isso que se postulava. E o Supremo Tribunal Federal, baseado numa questão eminentemente econômica e não jurídica, é bom que se diga, né, se convenceu de que há déficit na Previdência, quando na verdade não há, a Previdência Social não está quebrada e os números comprovam isso é uma falácia do governo federal. O STF, então, comovido com essa situação, resolve rejeitar a possibilidade da desaposentação, deixando à mercê milhares e milhões de aposentados que por esse Brasil afora continuam trabalhando e contribuindo para os cofres da Previdência. Doutor Luiz, até outubro a gente já tinha 4 votos proferidos, né? 2 favoráveis dos ministros Marco Aurélio e também o ministro
Luiz Barroso. Luiz Barroso, que votavam a favor da desaposentação. E do lado contrário, os ministros Teori Zavascki e também o ministro ex-advogado do Partido dos Trabalhadores, né, acabavam votando contrários à tese da desaposentação. No mês de outubro, né, o ministro Dias Toffoli, estava me faltando o nome do ministro do STF, mas Dias Toffoli, a partir daí deu-se a votação, que iniciou muito bem, né, em que se pese o lado dos segurados, dos chamados desaposentandos, pois a ministra Rosa Weber, que tinha ficado em gabinete com o processo durante mais de um ano, né, ela proferiu seu voto e o voto foi favorável. E foi um brilhante voto, doutor Solano, né? Um voto consistente. Mas é que, como eu falei aos nossos telespectadores, o argumento que prevaleceu foi o argumento econômico e não o argumento jurídico, porque não há argumentos jurídicos capazes de inviabilizar a desaposentação. O cidadão se aposentou, continuou trabalhando e contribuindo, e não há uma correspondência. A lei extinguiu o pecúlio, o abono de permanência em serviço, e não criou nada, ficou com a contribuição sem nada corresponder aos segurados. Então, juridicamente, a desaposentação ela é perfeitamente viável. Prevaleceu novamente o critério econômico, que, aliás, é o critério que pauteia todas as ações do governo federal. Nós vamos depois aqui tratar um pouquinho, acredito eu, da PEC, essa que projeta uma alteração muito grave na Previdência Social, Sim. no sistema como um todo, o que é um verdadeiro retrocesso em direitos sociais, sempre baseado no suposto déficit da Previdência, que não existe. O governo federal, assim como o governo do estado do Rio Grande do Sul também, nunca quis debater as contas, nunca se debateu Verdade. seriamente o orçamento da Previdência, da Seguridade Social como um todo. Sim. Há estudos sérios da Anfip dizendo que esse orçamento ele é superavitário. E eu pergunto ao nosso telespectador, se o seu orçamento no final do mês é um orçamento deficitário, ou seja, se o senhor não tem dinheiro para pagar as suas contas no final do mês, o senhor lá no final do mês ainda retiraria dinheiro daí para emprestar para o seu vizinho? É claro que não. E é isso que o governo federal faz. Ele diz que o orçamento da Previdência é deficitário, mas todo ano ele retira dali agora 30% para aplicar em outras áreas. Ora, pois, se o orçamento é deficitário, como nós podemos admitir que isso seja feito? Então, nós precisamos de um debate sério, doutor Solano, telespectadores, a respeito do orçamento da Seguridade Social. Sem dúvida alguma, né? E aí também fica uma crítica, né? A gente tem que sublinhar, né, doutor Luiz, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, um órgão que deveria ser eminentemente técnico, né? Deveria ter os seus decisórios lastreados, baseados na Constituição, sobretudo, e também na legislação, e nos primados do direito, e não no mero momento econômico, que, como o doutor muito bem falou, se é criado a falácia do chamado déficit previdenciário, que aqui nesse espaço, no espaço da Rádio Bandeirantes, a gente já combate há muito tempo. Fica uma crítica sublinhada, grifada a esse posicionamento inadequado do STF. É por isso que nós falávamos, doutor Solano, no ano passado, em todas as oportunidades, que ou lá em outubro, né, não seria o melhor momento para o julgamento do processo. E por que nós dizíamos isso? Porque a situação econômica, política do país não permitia que o julgamento tão importante fosse feito nesse momento histórico. Justamente porque se vende a ilusão de que a Previdência Social está quebrada. E que se nós não fizermos alguma coisa, ninguém mais receberá benefício no futuro. É isso que está se vendendo, é isso que o governo federal está vendendo. E o Supremo Tribunal Federal, de forma lamentável, doutor Solano, acolheu esse argumento. E a prova disso está no voto, na fundamentação dos votos. Sim. Todos eles que votaram contra a desaposentação utilizaram-se do critério econômico. Exatamente. Dizendo que os cofres da Previdência, em outras palavras, obviamente, não suportaria a desaposentação. E sem olhar para os estudos que foram feitos, inclusive apresentados, né, nos próprios autos. Né? Tinha estudo do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, mostrando que aqueles desaposentandos que já haviam ajuizado as demandas, as contribuições desses subsidiariam os benefícios plenamente, sem qualquer ônus a mais para o orçamento da Seguridade.
Infelizmente, né? Vamos falar mais também sobre essa questão do déficit no próximo bloco aqui com o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados. Está conosco também, para representar os trabalhadores das cooperativas de crédito, o presidente do Secoc RS, Everton de Brito, a quem a gente agradece a presença e deseja, saúda, nesse 1º de janeiro de 2017, feliz ano novo para você, para a família Secoc, né, e para todos os trabalhadores aí em cooperativa de crédito, presidente Brito. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia ao doutor Luiz Gustavo, um bom dia especial e um feliz ano novo a todos os telespectadores da Rede Bandeirantes e, em especial, a minha categoria dos empregados em cooperativas de crédito do estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de desejar um ano novo cheio de paz, muita luz, muita alegria e que possamos ter um ano melhor do que esse que estamos findando, pois as notícias e tudo que veio durante esse ano para a classe trabalhadora não foi lá muito favorável. Esperamos que esse ano realmente haja uma mudança muito grande, mas que seja em benefício à classe trabalhadora e não mais penalização em cima dela, assim como foi findado esse ano agora no seu final. Presidente Brito, você refere e coloca de forma bem pertinente a turbulência que acabou acontecendo durante os 12 meses do ano de 2016. Muita insegurança na parte política, tivemos um impeachment, né, a retirada da presidente. Esse novo governo que chegou, a gente fala novo porque as ideias foram muito diversas daquelas que estavam sendo postas até meados de 2016 pelo governo do Partido dos Trabalhadores. O PMDB, com Michel Temer, colocou formas de atuar e ideias diferentes frontalmente ao que estava sendo estabelecido. E se a gente for fazer o levantamento, verificar um denominador comum no final do ano, praticamente nada mudou. Os mais de 12 milhões de desempregados no país, que você refere da classe trabalhadora, eles continuam aí e estão vendo um 2017 nascer ainda sem o seu emprego. Exatamente, Solano. O que a gente observa é que o ano de 2016, primeiro, uma grave crise econômica que acabou afetando praticamente toda a população, principalmente a classe assalariada. Sim. Tá? Essa crise veio junto uma ruptura política na qual criou-se um estado de insegurança, principalmente para investimentos e outros fatores, inclusive investimentos externos, tá? Porque não se investe num país onde não há uma segurança, principalmente jurídica, política e econômica, claro, acima de tudo. Empregos com carteira assinada é queda livre, é declínio, né? Outros empregos, principalmente empregos indiretos, né? Aquelas pessoas que indiretamente buscavam o seu sustento, que não tinham carteira assinada, mas que elas mesmas faziam a sua renda, também houve um decréscimo. Sim, nesse nível de emprego. Então, não se há uma perspectiva, tá, positiva e, infelizmente, a gente não vê essa perspectiva para um futuro tão próximo do que a gente vislumbra e espera nesse ano de 2017. É complicado, é um ano muito complicado, né? E a gente espera que haja uma conscientização, principalmente de quem está nos representando lá no Congresso Nacional, sim, né? De que recuem com essa questão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, né? Como muito bem foi falado aqui, né? Tanto por você como por o doutor Luiz Gustavo aqui, não há a Previdência não está quebrada. Né? Há um superávit da Previdência. E não se discute isso com as entidades de classe. E quando eu falo as entidades de classe, eu não estou falando aqui só das centrais sindicais, dos sindicatos, mas vamos discutir com a OAB, vamos discutir com outros órgãos que compõem e que representam muito bem, o próprio Ministério Público, eu acho que tem um papel fundamental, né, e de importância para a gente discutir efetivamente com a sociedade todas as questões previdenciárias, sim, trabalhistas,
tudo que vem pela frente nesse ano de 2017. Que, na verdade, a construção, e aí eu peço até a opinião também do Dr. Luiz, não é, presidente Brito, a construção ela tem que ser feita na base da parceria. Exatamente. Né? E essa colocação, por exemplo, com o aval de uma ordem dos advogados, e a gente tem visto as seccionais aí se movimentarem em vários estados do país, não é, doutor Luiz? E isso é extremamente necessário, né? Exatamente. Eu ouvi o presidente Brito falando aqui da conversa com as entidades todas, sindicatos e entidades. No final do ano de 2016, lá quando a reforma da Previdência estava na Comissão de Constituição e Justiça, quando seria votado o relatório, os advogados foram proibidos de ingressar na CCJ em Brasília. Somente depois de muita negociação com a presença do presidente nacional da OAB, o Dr. Lamáquia, é que os advogados tiveram acesso, Dr. Solano Brito, para entregar ali um requerimento para que fosse realizada uma audiência pública para se debater a questão da Previdência. E o pedido foi rejeitado. Foi negado, né? Foi negado. E adiante das 3 da madrugada, é que os deputados foram acordados em suas casas para votar a constitucionalidade de um projeto tão importante. Nós, advogados militantes no direito previdenciário, e eu confesso, ainda não consegui ler toda a emenda e entender detalhadamente tudo que se está propondo. Sim. Como é que se pode imaginar que o relator desse processo, dessa emenda na CCJ, tenha conseguido em menos de 24 horas emitir o seu parecer? Então, o governo federal, Brito, não quer debater com a sociedade, não quer debater com os trabalhadores. E nós conversávamos antes, nós precisamos lá no Congresso de deputados, de senadores que queiram defender a classe trabalhadora. Pois, do contrário, não haverá amanhã para a gente lutar. Não teremos mais o que lutar, o porquê de lutar, porque em matéria previdenciária. E essa é uma dificuldade que tem sentido também as centrais desde o governo anterior, não é, Brito? Porque o chamamento para um bate-papo, para uma construção de ideias, isso sempre fica para a última hora. Você representa aqui no estado a UGT, né? E a entidade que tem feito um trabalho de excelência em todo o país, ela também não tem sido chamada na hora fundamental. Você referiu outra reforma importante, reforma trabalhista, né? Reforma trabalhista que foi engavetada por hora foi engavetada, a gente não sabe até quando, mas falta debate, falta conversa com quem vai ser afetado, que são vocês, são os trabalhadores, somos nós. O que há, Solano, telespectadores, é um faz de conta, é isso que acontece. Não se senta com a sociedade, com as centrais sindicais e se discute uma reforma. Tá? É muito simples tu pegar e fazer uma reunião lá no Palácio do Planalto, chamar os presidentes nacionais de todas as centrais ou os seus representantes e ir lá e apresentar um pacote pronto. Sim. A discussão ela se faz no dia a dia. A discussão ela tem que ser feita quando? Ela tem que ser feita lá na cidade onde tem o sindicato lá dos servidores públicos municipais, aos quais a ampla maioria são filiados ao GT aqui no Rio Grande do Sul. É lá no sindicato lá dos metalúrgicos lá em Canoas, em Porto Alegre. Tá? É lá que é feito e se faz a discussão do debate. É lá que se apresenta para o trabalhador qual é a proposta do governo. Vai se dar os números, vai se dizer como é que está a questão previdenciária, o que precisa melhorar numa reforma trabalhista. Nós não somos contra a reforma trabalhista, somos a favor da reforma trabalhista. Claro. Mas desde que, como muito bem disse aqui o doutor Luiz Gustavo, haja um equilíbrio. Tá? Porque hoje no Congresso Nacional, a balança ela está bem pêndula. Quer dizer, o lado empresarial está lá em cima e o lado dos trabalhadores não existe representação nenhuma. Direito colocado ao lado, né? Ao largo. Sempre. Ou nós trabalhamos por ter justiça, ou somente um lado vai ter direito. O lado da classe assalariada do trabalhador, esse vai ficar cada vez mais sem direitos. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo, tá? Daqui a pouco a gente retorna. Nosso programa especial é o 1º de janeiro de 2017. A gente está fazendo essa retrospectiva, falando hoje aqui com o Dr. Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, e também com o presidente do Secoc RS, Everton de Brito. É mais um instante. Daqui a pouco a gente retorna no Boca no Trombone, no seu ano 28, sempre ao lado dos trabalhadores e dos servidores públicos.
Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone, nesse 1º de janeiro de 2017. Mais uma vez, um feliz ano novo, muita força, muita sorte para todos nós, para esse ano que está iniciando. Na manhã desse domingo, eu estou aqui conversando com os convidados para fazer a retrospectiva 2016, os fatos mais marcantes dos últimos 365 dias, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados, e o presidente do SECOC-RS, presidente Everton de Brito. Bom, no bloco anterior a gente começou a falar um pouquinho, gente, sobre a questão do déficit previdenciário, a chamada falácia do déficit. A gente tem um material para colocar aí na tela, a nossa produção gentilmente separou para que a gente ilustre. Tá lá nas nossas mídias sociais, né? Tá no facebook.com/programa Boca no Trombone e também no nosso portal programabocaноtrombone.com.br. Você pode conferir esse material nas nossas mídias. Doutor Luiz, é bem como a gente estava dizendo, né? A questão do déficit previdenciário, né? É uma verdadeira falácia que o governo, não só esse, mas os anteriores, têm apresentado como justificativa para apresentar medidas que vêm sempre a restringir os direitos dos segurados. Esse vídeo que a produção referiu aí, colocou o endereço eletrônico, é de suma importância que todos os telespectadores acessem e tirem ali 2 minutos para assistir a esse vídeo. Ele faz uma explicação detalhada da mentira que vem sendo contado pelos sucessivos governos federais. Aqui não é uma questão política, doutor Solano, não é o governo A, o governo B, não. Sim, todos os governos, desde 1998... Não é nada partidarizado. Nada. Todos os governos vêm sistematicamente insistindo que a Previdência está quebrada. E aí eu pergunto para o senhor, para a senhora, se fosse verdade que o déficit ou o rombo da Previdência, para que todos entendam, como é que a nossa Previdência não quebrou ainda? Se vende isso desde 1998 ou antes até, como é que nunca quebrou então? Porque, na verdade, é uma falácia. Para que o nosso telespectador entenda, nós sequer temos na Constituição Federal um orçamento próprio da Previdência Social. É da Seguridade. Exato, da Seguridade como um todo, e aí envolve saúde, assistência e previdência. O governo, quando faz a conta para apresentar esse suposto déficit, ele leva em conta tão somente o que se arrecada com as contribuições do trabalhador e do empregador e com o trabalhador rural. Enquanto você fala, está aparecendo justamente a questão dos outros impostos que são, muitas vezes, ignorados pelo governo na hora de apresentar a conta, exatamente, que é a CSL, o COFINS. Isso tudo deve ser considerado. Outra coisa, doutor Solano, quando o governo concede incentivos fiscais, fazendo redução de tributos em favor de determinadas categorias ou empresas, isso é renúncia de valores da Previdência. Quando o governo autoriza essa renúncia para as montadoras de veículo, por exemplo, é dinheiro que deixa de entrar nos cofres da Previdência Social, porque o principal tributo que deixa de ser cobrado é a contribuição previdenciária do empregador. Sim. Ora, um estudo sério tem que levar em conta as renúncias fiscais. E aí nós vamos verificar se o orçamento é ou não deficitário. Da forma como o governo quer, por favor, esse não é um debate sério. E presidente Brito, realmente um outro problema que a gente encontra é a nova prorrogação da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Veja, em 2016, já em vigor para 2017, essa DRU ela vai permitir que o governo retire 30%, aumentou o percentual era de 20%, passou a 30%, para que se retire do orçamento da Seguridade esse valor e o governo empregue em outros fins. Dessa forma, até brincar com a nossa inteligência, achar que nos convence dizendo que o orçamento da Seguridade é deficitário. Ora, se há como se retirar 30% e empregar em outros fins, é porque tem dinheiro. Exatamente. E não é só isso, Solano? O governo parece que, como muito bem disse aqui o doutor Luiz Gustavo, não é esse governo, não, é uma infinidade de governos que vem.
massacrando os trabalhadores, massacrando a classe salariada, né? O dinheiro empregado no FGTS, que é dinheiro do trabalhador, é ridículo o valor que é pago em cima daquele percentual, que fica lá à disposição do governo para usar da maneira que bem entenderem, quer dizer, dinheiro do trabalhador. Mas, enquanto isso, os juros de cartões de crédito, os juros do cheque especial, as tarifas bancárias, é um absurdo o que fazem, principalmente com os menos, tá? Com os menos favorecidos, com a classe que tem carteira assinada, a classe assalariada. Essa é a que mais sofre, infelizmente, nesse nosso país. E essa sua referência, presidente, ela é perfeita, porque ela ilustra esse momento, né? No orçamento da União, nós temos um comprometimento com quase 45% do orçamento para pagamento do quê? Da dívida com os bancos. Então, veja, é um governo e outros sucessivos, como a gente está falando aqui, não partidarizando, mas eles ficam olhando para as contas, eles não olham para o direito do trabalhador, direito dos segurados, dos servidores públicos. Os investimentos sociais, tá? E daí fugindo um pouquinho dessa reforma da Previdência e entrando já nessa PEC dos gastos públicos que aprovaram. Que foi aprovada, né? Que foi aprovada. Que foi aprovada. Tá? Imagina para daqui 20 anos como vão ficar a questão dos investimentos nas áreas de saúde, educação, né? O que vão ser de nós, da nossa geração, mas principalmente das gerações que estão chegando, né? Que estão chegando e que estão vindo. É preocupante, infelizmente, muito preocupante. Presidente Everton de Brito, apesar de toda essa conjuntura, a categoria dos trabalhadores em cooperativa de crédito, ele faz uma curva um pouquinho diferente. Exato. A nossa categoria, né, a categoria ao qual eu represento como presidente do sindicato, empregados das cooperativas de crédito, ela teve um ano positivo, né, mesmo com toda essa turbulência, né, com toda essa onda de desemprego, elas tiveram uma curva ascendente e conseguiram manter esse equilíbrio. Então, a gente, de certa forma, nós comemoramos, né, a manutenção, principalmente, dos postos de trabalho, né, a valorização que a gente conseguiu ter em praticamente todos os nossos acordos e convenções coletivas, né? Tivemos todos eles a índices e percentuais negociados acima da inflação. Os mesmos índices e percentuais foram também colocados em todas as cláusulas econômicas que a gente possuía dos nossos acordos vigentes. E isso, de certa forma, nos deixa feliz, primeiro pelo trabalho e pela representatividade que a gente vem fazendo. Excelentes resultados, então, né, que o SECOC consiga reproduzir e ampliar em 2017 esses resultados. Com certeza. É o que a gente espera, porque quando a gente vê uma classe trabalhadora com resultado positivo, hoje em dia, né, numa situação que estamos no país, é de se admirar, né, e valorizar ainda mais o trabalho, né, doutor Luiz? E é graças a isso, doutor Solano, ouvindo o Brito falar aqui, que eu faço um alerta aos nossos telespectadores, porque nesse ano de 2017, os sindicatos serão fortemente atacados. O governo quer atingir os sindicatos também. E se nós não tivéssemos um sindicato forte, uma categoria organizada, pergunto, os resultados obtidos seriam os mesmos, Brito? Com certeza que não. Claro que não. Então, eu gostaria que o nosso telespectador ficasse atento. Todos nós podemos ter as nossas críticas ao sistema como um todo. Agora, se nós não tivermos sindicatos fortes, categorias organizadas, a situação ficará ainda mais grave. Não podemos deixar calar, né? Exato. Deixar calar essa representação que é tão cara a todas as categorias. Haja vista, próprio exemplo é que no ano que findou agora, sim, a maioria, mais de 80% dos sindicatos não conseguiram sequer chegar no aumento real. Exato. E, inclusive, aumentos parcelados, né? E sequer muitos manter os postos de trabalho que até então tinham. Verdade. Agradecer ao presidente Everton de Brito, do SECOC RS, né? Um feliz 2017 mais uma vez. Doutor Luiz Gustavo Ramos, que ainda na sequência nesse mês retorna para a gente falar um pouco mais sobre a PEC, né? A PEC 287. Ponto final, acabou o primeiro Boca no Trombone de 2017. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Siga participando durante a semana. Nos confira, né, nas nossas mídias sociais, lá no Facebook, no nosso portal. Domingo que vem, estamos aqui, das 7h30 às 8 da manhã, com consultoria, informações sobre funcionalismo, aposentadoria, segurança, entre outros tantos assuntos. No seu ano 28, o Boca no Trombone está sempre ao lado dos trabalhadores e dos servidores públicos.